nossa convidada. Qual é que é a tua o nome certo da tua especialização, Marina? Bom dia. Bom dia, Marco. Bom dia, gurias. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Veranense. Então, eu tenho 2 especializações, né? Mas aquela da criança e tal. Terapia cognitivo-comportamental da infância e adolescência, e a outra também é infantil, né? Então é psicologia do desenvolvimento e aprendizagem. Com as crianças. Tudo com as crianças. Tu já te considera uma adulta, brincadeiras à parte? Olha, às vezes eu até me questiono, sabe? Porque às vezes eu vejo a quantidade de boleto que vem e eu fico pensando, acho que eu já sou adulta. Mas essa sim, transição acho que eu me antes considero. dos boletos ou pós os boletos? Essa transição para a vida adulta? Acho que eu comecei a me considerar mais adulta quando eu saí da casa dos meus pais, assim, sabe? Por mais que eu já tava pagando minhas contas e tal, morando ainda com eles, eu já faz uns 3 anos, quase 4 que eu saí da casa deles. Então eu acho que eu comecei a me considerar mais adulta ali por volta dos meus 24 anos, assim. 24 anos? Eu tinha quando Adulta? eu saí. Porque assim, se tu for pensar o que é considerado adolescência, né? Hoje a adolescência ela se estendeu um pouco, né? Antigamente se dizia, 18 anos, hoje a gente sabe que até 21 ou um pouco mais, a depender da maturidade e das responsabilidades do ser, né? Então eu acho que eu já me tornei adulta pelas minhas responsabilidades e pela minha independência por volta dos meus 24 anos. Agora vamos lá, vamos pegar essa deixa para a gente tratar da comunicação entre pais e filhos e esse amadurecimento. Tu é da época que brincava na rua e chegava de noite e era obrigatório ir para casa, ou tinha que pedir, a mãe levava na coleguinha, ficava lá na coleguinha de tarde? Como foi a Não, tua? eu brincava na rua muito. A gente tava falando, eu nem lembro agora com quem que foi, mas esse final de semana ou sexta-feira eu tava conversando com alguém sobre isso. Eu brincava muito na rua. Nós tínhamos um grupo ali de meninas, de crianças da vizinhança, e a gente brincava. Eu dizia pra mãe, mãe, eu vou na casa da fulana, que era ali na esquina. E aí eu simplesmente saía de casa de manhã e ia lá. Eu lembro que tinha um pé daquelas ameixas amarelas, sabe? Agora no inverno a gente ficava subindo nas árvores, comendo ameixa, inventando história. A gente tinha 2 carrinhos de lomba, né? O meu pai tinha feito um carrinho de lomba pesadão, assim. Ele era lindo, ele era rosa, com estofamento que ele mandou fazer na Benê estofados e tal. E a da minha amiga, não. Ele era fininho, com as rodas, os rolamentos, assim, aqueles que ia... A 1000 por hora. A 1000 por hora. E aí, tipo, o meu era lindo, mas eu queria andar com o dela, que era muito mais legal. Então eu brincava muito na rua, Marco. Muito, muito, muito. Adorava. Tá, hoje, aí vem a comunicação. Você avisava a tua mãe que ia brincar. Isso. E brincavam. Saíam do pátio de uma casa, iam para o pátio da outra, brincavam na rua, enfim. Isso. Hoje, onde está o nosso filho? Acho que eu me identifico com muitos pais. Está na escola, tá? Depois vai aonde? Na casa do amiguinho. Tá, o pai pega, leva até a porta, busca, leva para casa. Os pais não sufocam muitos filhos hoje por medo de alguma coisa. Tá na rua hoje. Eu me lembro também da minha infância. Nós saía, quando não tinha aula, então era uma alegria só, né? Sim. Mas saía da aula de tarde, ia jogar bolita e voltava de noite para casa. Mais ou menos ali antes do Jornal Nacional. Sim, sim. Será que a gente não dificulta isso, pressionando muitos filhos por medo do que possa acontecer na rua? Sim. É uma linha bastante tênue a gente falar sobre isso, né, Marco? Eu concordo que os pais têm sufocado mais os filhos por conta desse excesso de zelo, né? Por conta de como que tá a nossa vida, a nossa sociedade. Tá todo mundo acelerado, tá todo mundo vivendo no 220 ou mais, né? E aí o medo do que pode acontecer com uma criança na rua, né? Com um adolescente na rua. Então acaba sufocando e limitando, inclusive, o desenvolvimento da autonomia e da independência. A gente sabe que também na rua tem perigos, né? Que não são só os perigos da própria rua, mas perigos de quem pode se encontrar na rua, o que pode acontecer. Mas é uma linha tênue e a gente tem que pensar. Um professor, agora eu não vou lembrar o nome, que era um professor francês da minha pós-graduação em desenvolvimento e aprendizagem que eu fiz da PUC. Ele fala sobre as cidades não serem planejadas para as crianças. Que tem as pracinhas, mas elas não, a cidade ela não é planejada para o livre
enfim, estar da criança, né? Então ele trouxe essa ideia porque tem cidades na Europa que eles têm estimulado mais as crianças a terem uma autonomia desde cedo, coisa que aqui a gente vê que a gente tem restringido as crianças dessas autonomias por conta desses medos. E isso acaba impactando em outros aspectos, inclusive nas autonomias dentro de casa, né? No que a criança faz dentro de casa, às vezes fica até se colocando numa postura ainda mais infantilizada. Não, eu não posso me gerenciar fora, eu não vou nem gerenciar o que eu posso fazer dentro de casa, tipo ajudar na louça, ajudar nas coisas de dentro de casa. Tem então, relação. tem tudo Agora tá eu estava pensando, correlacionado. você já deve ter ouvido. Já deve ter ouvido, deixa eu procurar aqui. Regras do campinho de futebol. Nunca leu aquela regras do campinho de futebol? Procurem ali, meninas, alguma coisa assim. Que quem tinha bola sempre tinha um pai que dava uma bola melhor para um deles, né? 2 bons não podiam ficar no mesmo time. Geralmente os gordinhos eram os goleiros, né? Tinha que mesclar um alto, um baixo, um alto, um gordinho para cada lado. A piazada se resolvia. Ou é todo mundo de tênis, de resolução de problemas. ou todo mundo de tênis, ou todo mundo descalço, Isso aí. né? Isso aí. Como é que era a falta? A falta era discutida ali. Você argumentava, contra-argumentava e você criava... as crianças mesmos faziam as suas próprias regras. E treinavam. Não, faziam não. E treinavam a habilidade de resolução de problema, porque o problema aparecia. Tem alguma coisa a ver com isso? Com certeza, com certeza. Eu vejo que hoje em dia, até uma escola daqui do município me chamou, né, para estar fazendo um treinamento para professores sobre habilidade de resolução de problemas, né, a construção dessa habilidade de resolução de problemas. E é uma questão que eu vejo muito forte nas crianças, que eles, assim que tem um problema, por menor que seja, eles tentam correr para uma figura uma figura tipo pai, mãe, algum adulto, porque parece que não se sentem capazes de resolver esses pequenos impasses do dia a dia, sabe? Olha aqui, ó, as regras. Os 2 melhores não podem estar no mesmo time. Tiravam para o ímpar. Ser escolhido por último era humilhação, porque era o pior, né? Tá. Era eu, por exemplo. Um time jogava sem camisa e outro com camisa. Isso. O pior de cada time era o goleiro, a não ser que tivesse alguém que gostasse de agarrar. Quando tinha um pênalti, saiu o goleiro ruim e entrava um bom, só para tentar pegar a cobrança. O dono da bola sempre jogava no mesmo time do melhor jogador. Não tinha juiz. As faltas eram marcadas no grito. As crianças se resolviam. E assim era. Com os meninos e com as meninas, sei lá, era... Nós éramos resolutivos e hoje a gente não é mais resolutivo, né? Esse excesso de zelo também gera isso, né? Uma dificuldade maior de resolutividade. Isso é né? brincadeira, mas era uma verdade, né? Claro, com isso certeza. Agora você falando de... Claro que na minha época e na tua época, né, Marco? Mais atrás, tiveram coisas que não foram nada legais. A gente não pode pegar tudo que a gente viveu lá atrás romantizar, né? Romantizar como se hoje é o problema. Não, tiveram coisas que não eram legais e que hoje a gente já consegue ter um olhar mais humano para essas situações. Mas tem outras coisas que hoje em dia existe um excesso de zelo que acaba por prejudicar as crianças nessas habilidades, como, por exemplo, a habilidade de resolução de problemas. Não só excesso de zelo, mas às vezes uma dificuldade do próprio manejo da educação dos pais. Tipo, os pais têm dificuldade de terem práticas educativas com os próprios filhos, e aí quando a criança chega com um problema, o pai já dá uma solução 8 ou 80, entendeu? Se afasta ou, não nem leva em consideração o que essa pessoa tá falando. Não, mas eu senti... Eu tô magoada porque essa minha coleguinha falou isso pra mim. Então o pai diz ou se afasta ou ignora? É 8 ou 80? Não, mas e aí? E a habilidade de resolução de problema? E tu levar em consideração a tua emoção e tu poder conversar com essa amiguinha, talvez, sabe? Saber o porquê. Exato. Ou tentar se resolver ali. Eu vejo essa dificuldade... Isso é comunicação, né? É comunicação. Comunicação com a criança. Comunicação, porque a gente tem que destinar tempo pra isso, né? A gente tem que destinar tempo para ouvir a criança, para realmente ouvir conectada com a criança,
olhando no olho da criança. E aí ela vai se sentir validada, né? Compreendida. Nem sempre vai ser aceita a ideia da criança, porque tá tudo bem. Às vezes ela pode estar com uma ideia que não faz sentido, e aí os pais precisam ajudar a construir um novo pensamento diante daquilo. E ajudar a criança a pensar o que poderia ter... Adolescente, né? O que poderia ter sido feito de diferente nessa situação. Ou então, como resolver isso amanhã, quando chegar na escola. Mas eu vejo muito essa polarização. Inclusive, a nossa sociedade, ela tá polarizada, né? Eu vejo muito essa polarização na educação infantil, na educação dos adolescentes, enfim, crianças e adolescentes. Ou tu ignora e, capaz, releva isso que essa pessoa falou, ou tu se afasta. Se tu não tá contente, se afasta. Mas e aí? E as habilidades sociais, né? E a comunicação com os pares? E a habilidade de resolução de problemas? Quando essa divergência, na vida adulta, você vai ter que resolver divergências todos os dias? Todos os dias. E tu não vai poder ter assim, ou se afastar ou ignorar. Isso não é assertivo. Quando a gente diz assertivo, é uma atitude que tem o intuito de enfim, solucionar as coisas, né? De se resolutivo. Não é assertivo versar no 8 ou no 80. Ou ignorar ou se afastar. E às vezes ela me deu um tapa, vai lá e dá outro nela. Isso aí, exatamente. São um tipo de situações que elas não treinam a habilidade de resolução de problemas, entendeu? E essa habilidade de resolução de problemas tem... os pais sendo habilidosos, conseguem ter uma comunicação com o filho, angariar naquela criança o diálogo. Isso, exatamente. Mas, claro, a habilidade de resolução de problemas... Ela é tá uma dentro... coisa, mas a habilidade de comunicação com os filhos entra nesse contexto. Isso. A habilidade de resolução de problemas, ela é um dos aspectos das habilidades socioemocionais. Dentro das habilidades socioemocionais existe empatia, existe regulação emocional, enfim, existem várias habilidades socioemocionais. Os pais precisam conseguir ter essa habilidade comunicacional com a criança desde muito pequeno. E se habituando, se adaptando a comunicar-se com este filho. Olhar para ele, ouvir essa criança. Para ti é uma bobagem, para os pais é uma bobagem, mas para ele é o problema da vida dele. Exatamente. Não, eu gosto de usar, eu acho que até aqui eu já usei essa frase, e quem está comigo no meu consultório sabe que eu falo muito ela, que é o seguinte: a gente não pode medir a dor da criança com a régua do adulto. Porque se a gente for medir a dor da criança com a régua do adulto, vai sempre ser bobagem, entendeu? Não aqui julgando minha mãe querida, ela me educou com as possibilidades que ela tinha, né? Mas eu lembro de uma vez que aconteceu uma situação na Tica! né? Mãe, te amo, Contem tá? pra Tica depois. Aconteceu uma situação na minha infância e que eu cheguei triste em casa e ela... Capaz, isso aí não é nada. Sabe? Invalidou a minha emoção. Né? Não te deu bola. Não me deu bola, porque ela mediu a minha dor de criança com a régua do adulto. É que nem uma criança chegar chorando porque caiu a cabeça da boneca, porque para aquela criança é uma coisa gigantesca. Ela não tem a noção de que é simplesmente pegar a cabeça e encaixar. Então, acolher e dizer, tá tudo bem, vem aqui. É ruim ver a cabeça da boneca cair, né? Mas olha como a gente pode resolver isso, vem cá. Então, tu acolhe, tu ensina como resolver esse problema, tu abraça. Claro, que nem eu disse ali antes, né? Não julgando a minha mãe, porque eram os recursos que ela tinha naquela época, mas hoje a gente tem bastante recursos para entender, para conhecer sobre desenvolvimento infantil e saber o que é legal nesse aspecto, né? A gente não tem que... ignorar o emocional da criança, mas também não passar pano para tudo, entendeu? A gente tem que acolher a criança e ajudar ela a compreender como se resolve esse problema que apareceu na vida dela. Isso é comunicação com o filho. Isso é comunicação com o filho. É tu tá destinando um tempo e olhando para ele, né? Realmente estando conectado com ele. Porque o que eu percebo muitas vezes é que são crianças falando coisas e os pais...
Ai, que legal! Que amor. Que amor, nossa, que lindo. E nem tá... A criança sabe quando tu tá conectado com ela ou não, sabe? Tu pode estar pensando lá em alguma coisa do teu trabalho ou algum problema que tu tem pra resolver. E aí teu filho tá falando contigo e tu não tá conectado com ele. Tudo bem, às vezes tu não vai poder, mas aí tu diz, fulaninho, olha só, o pai tá resolvendo uma coisinha de trabalho, 1 minuto, 2, 5 minutos, eu já tô indo ali ouvir o que tu quer me contar sobre esse desenho que tu fez. Só que às vezes tu perde a oportunidade do teu filho falar. Sim, tu perde a oportunidade, mas tipo, se tu tá num telefonema, tu às vezes tu não vai poder desligar, entendeu? E filho não tem hora, né? Quando o momento que ele chama, Exatamente. é porque é o momento dele, né? Exatamente. Claro que a habilidade de esperar também é importante. Então, se tu tá num telefonema importante, tu dizer 5 minutinhos, o pai tá só terminando de falar aqui, já vou ali conversar contigo. E tu desligar e ir lá falar com o fulaninho, ai, desculpa, filho, que eu não pude te atender naquele momento, mas o pai tava no telefone, tô aqui agora. Ah, perdeu o timing da criança? Ok, perdeu o timing, mas ela também precisa entender que não vai ser tudo na hora que ela quer. Então, nuances, Marco, nuances da educação. Esse assunto a gente vai seguir aqui, porque a gente queria falar sobre comunicação e falamos sobre a infância e a forma de comunicação, e você vê que é apenas um ponto dos 100 que podemos elencar em como melhorar a comunicação com os nossos filhos, né? Mas assim, se for pensar em algumas coisas que eu acho que é importante deixar, esse estar presente quando for se comunicar com a criança, sabe? Quando não puder se comunicar, não puder estar presente, realmente conectado, olho no olho com a criança, tu dá esse feedback, dá esse comunicação para o teu filho, ó, já vamos conversar. E quando tu tá presente, tu tá presente. Quando tu for perguntar pro teu filho, qual foi a atividade mais legal que tu fez na escola hoje? Tu literalmente ouvir o que ele tem para te dizer. Uma vez eu fui perguntar pro Pedro, e aí, qual é que foi a atividade? Tirou do Instagram essa frase, né, pai? Eu digo, como é que tu sabe? Eu vejo. Eles também. Claro, com porque certeza. O Pedro já é grande. Como foi a escola? Não. Ele disse, essa é velha. Legal. Essa é velha. Aí eu perguntei, o que foi o mais legal que fez hoje na escola? Tirou do Instagram essa, né? É por isso que é bom ter esse hábito desde pequenininhos, né? Tipo, fazer esse tipo de pergunta aberta. Porque se tu perguntar, e aí, filho, como é que foi a aula hoje? Legal. E aí, filho, foi boa a aula hoje? Sim. Aí não gera comunicação, entendeu? Então, perguntas abertas é interessante. Marina, até a próxima. Até a próxima. Eu sei que você está com o consultório cheio, mas quando vagar uma consulta para a rádio, tá à bom, disposição sempre. Aí. A Ali me manda umas mensagens, às vezes eu digo, daqui umas 3 semanas, daqui umas 4 semanas. Mas é sempre bom a gente conversar, pegar essa ideia de melhorar as nossas relações. Esse é o objetivo desse nosso diálogo diário aqui na rádio com profissionais de várias áreas. Com certeza. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Nós é que agradecemos. Até uma próxima. Até a próxima. Intervalo, depois voltamos.